toda cobertura que envolva corrupção ou que envolva denúncia de corrupção de homens públicos, existem interesses que são contrariados e interesses que procuram se preservar. Sempre a notícia desfavorece um e favorece outro. As forças políticas, portanto, que procuram interferir na linha editorial e na pauta dos veículos, estão sempre presentes. Não é a existência de uma força política, no caso Sarney e no caso Arruda, que explica as diferenças de desdobramentos que os dois casos tiveram, porque as forças políticas estiveram presentes num e no outro. Você veja o caso do jornal Estado de São Paulo, ele não recuou um minuto sequer das apurações que vinha fazendo. Isso a despeito da existência de pressões políticas. Para debater a atuação da mídia nesses grandes escândalos nacionais, estão conosco, na edição de hoje do Observatório da Imprensa, os repórteres Chico Otávio, do jornal O Globo, e Rodrigo Rangel, da sucursal do Estado de São Paulo, em Brasília, além da juíza Márcia Cunha, diretora da Associação de Magistrados do Rio de Janeiro. Rodrigo Rangel, nós vamos começar com ele, é repórter do jornal Estado de São Paulo, trabalhou na Rádio CBN, no jornal O Globo, no Correio Brasiliense, isto é, Época. Ganhou um prêmio Líbero Badaró e 3 prêmios ESSO, o mais recente, do ano passado, justamente pela reportagem sobre o caso Sarney. Foi o responsável por revelar documentos sigilosos da Operação Boi Barrica. Rodrigo, eu queria que você esclarecesse ao cidadão, ao telespectador, essa questão, que, do seu ponto de vista do jornalista, vamos ouvir primeiro os testemunhos dos jornalistas e depois, digamos, a aula da professora Márcia Cunha, ou a reflexão dela, para que se possa entender ou tentar uma comparação entre esses dois casos. Eu queria que você contasse como é que foi a cobertura dessa Operação Boi Barrica. Bem, Diniz, nós estávamos no auge da cobertura sobre a existência dos atos secretos no Senado, quando chegamos a algumas informações relevantes que ligavam esses atos secretos àquela investigação feita pela Polícia Federal. A gente descobriu, por exemplo, que lá na investigação havia uma conversa telefônica em que o Fernando Sarney tratava da nomeação do namorado da filha dele, neta, portanto, do presidente do Senado, senador José Sarney, para trabalhar no Senado. E essa nomeação a gente foi apurando e descobriu que se dava por meio de atos secretos. Então a gente tinha lá atrás a informação a respeito do funcionamento dessa máquina de produzir atos secretos, e ali, no âmbito da Operação Boi Barrica, a gente viu que havia elementos concretos sobre a maneira como se negociavam as nomeações. Então, uma coisa se juntou à outra, e nisso abriu-se a porta para a gente tratar de todos os demais assuntos investigados pela Polícia Federal na Boi Barrica. A operação, bastante vasta, ela descobriu uma quadrilha capitaneada, segundo a Polícia Federal, pelo empresário Fernando Sarney e instalada nos órgãos públicos, principalmente no setor elétrico, que é apinhado de nomeados, de aliados políticos do senador José Sarney. Então, uma coisa casou com a outra e, de repente, nos vimos impedidos de continuar publicando reportagens a respeito disso, quando a crise do Senado estava em seu auge. O senador José Sarney estava ali sendo pressionado a deixar a presidência, quem sabe até renunciar ao cargo de senador. Foi exatamente neste momento que a Justiça, pelas mãos do desembargador Dácio Vieira, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, proibiu o jornal de continuar publicando reportagens a respeito da operação, Diniz. Mas, Rodrigo, só um esclarecimento, depois vamos aprofundar isso. Vocês sabiam que o caso estava sob sigilo? Quer dizer, havia conhecimento de que isso não podia ser levado a público? Diniz, há que se registrar um dado importante.
muito antes desse caso chegar a nós, jornalistas, muito antes da gente ter acesso às informações sobre a operação, o próprio Fernando Sarney tinha tido acesso. A operação vazou lá atrás, meses antes de vazar para a imprensa, vazou para os investigados. No processo, no inquérito, aliás, há dados de sobra a respeito desse vazamento. Ou seja, o investigado já sabia e nada se fez. Quando a imprensa descobre um assunto que é de interesse público, a gente está tratando ali de desvio de dinheiro público, aí ele vai e recorre à justiça para impedir a publicação das reportagens. A gente sabia, sim, mas havia interesse público no assunto e, portanto, era obrigação nossa levar aquele assunto às páginas. Chico Otávio é repórter especial do Jornal O Globo, professor da PUC-Rio, recebeu 3 vezes o Prêmio ESSO, é autor de reportagens de destaque como o escândalo da LBV, a Legião da Boa Vontade, a máfia do INSS, o caso Rio Centro e fraudes nas importações, e tem vindo a este programa, nos dá a honra de vir a esse programa, sempre na qualidade de repórter investigativo. Chico Otávio, isso acontece com frequência, quer dizer, quando o réu, ele, apesar do sigilo, ele é informado antes do caso prosseguir, quer dizer, isso aqui tem uma irregularidade, um benefício, não é? Quer dizer, não houve um tratamento isonômico, né? Acontece com frequência. Primeiro, boa noite, né? Obrigado aí pelo convite. Sim, acontece com frequência, inclusive já existe até inquéritos aqui no âmbito da Polícia Federal para apurar vazamento em investigações importantes feitas aqui no Rio de Janeiro. Mas, Diniz, eu queria fazer uma pequena ponderação, claro, né? Lógico, 241 dias é algo lamentável. 214 dias, né? Agora, ainda bem que essa polêmica se dá em torno do processo legal. A gente está aí acompanhando outras experiências latino-americanas, né? Que os obstáculos são erguidos pelo braço forte do poder, do governo. Eu estava vindo para cá e soube da morte, de um assassinato de um jornalista venezuelano de oposição hoje. Então, ainda bem que é algo, assim, são mazelas, mas da democracia. Então é importante fazer essa ressalva. Agora, o que eu acho, Diniz, é o seguinte: há um certo exagero nas decisões judiciais sobre segredo de justiça. Muitas vezes, sem o menor propósito, a gente vai lá e baixa o segredo de justiça. Quando é possível, você proteger apenas parte do processo, você não precisa proteger o processo inteiro. E aí vale lembrar o seguinte, que a imprensa ela tem servido de fiscal da atividade judiciária também. Assim como a justiça nos fiscaliza, nós também fiscalizamos a atividade judiciária. Daí eu acho altamente salutar que os jornalistas tenham acesso a esse processo, ainda que seja acesso a parte desse processo. Agora, também não vou negar que existe uma influência política que exerce um certo peso aí nas decisões judiciais. E só para fechar, Diniz, é o seguinte: questão do segredo de justiça, já existe um entendimento, até eu acho que uma jurisprudência formada, não é responsabilidade da imprensa, é responsabilidade do vazador da informação e não do jornalista. É isso.